Você realmente sabe indicar o bioestimulador correto para o seu paciente? Muito prazer, meu nome é Daniela Sturz, sou farmacêutica bioquímica com pós-graduação e especialização em harmonização facial e hoje quero trazer aqui para vocês um pouco sobre a minha aula de bioestimuladores, que eu sou apaixonada, eu trabalho com o gerenciamento do envelhecimento e os bioestimuladores aí são um procedimento fundamental para a gente cuidar do envelhecimento, né? Afinal de contas, nós estamos envelhecendo todo dia, perdendo colágeno todos os dias, e a gente precisa entender um pouquinho mais como que a gente vai oferecer corretamente esses bioestimuladores para o nosso paciente. Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha tela. Aqui é um pouquinho do que eu falo para os meus alunos, tá? Não tem como a gente falar de bioestimulador se a gente falar sobre o processo de envelhecimento, né? Dentro dos bioestimuladores, então a gente tem o ácido polilático, que é o PLLA, a hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona, que é o Elancê, e polidioxanona, que são os fios de PDO, tá? E sobre o envelhecimento, nós envelhecemos todos os dias, tanto por fator extrínseco quanto por fator intrínseco. Fator extrínseco é tabaco, poluição, radiação solar, que a gente tem como controlar, e fator intrínseco a gente não tem como controlar, que é a diminuição da capacidade de visão celular que nós temos dentro do nosso corpo, redução da síntese da matriz celular, ação degradante dos radicais livres, genética, tudo isso contribui para que a gente tenha menos vício na pele, que a gente perda volume, que a gente perca a elasticidade, aparecimento de linhas. Por isso que tem pessoas que com 40 anos parecem muito mais velhas do que algumas com 40 anos parecem muito mais novas. Então tá muito ligado fator intrínseco e extrínseco, ok? A gente com o tempo, nosso desenvolvimento, então a gente começa a produzir mais colágeno, depois eles vão ficando aqui, ó, no emaranhado, tudo descoordenado, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma que faça o nosso organismo produzir. O colágeno, quando a gente é novo, ele tá aqui bonitinho nessa foto aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem as fibras de colágeno, né? E aqui a gente também tem as células. E aqui, para vocês verem o que que acontece, essas fibras de colágeno, elas vão ficando, não ficam mais fininhas, bonitinhas, elas vão perdendo a sua forma, né? E uma célula que tinha um formato, ela vai ficando redondo. Então, isso tudo contribui para diminuir a elasticidade, perder o viço da pele, enfim. E a gente tem os ciclos da pele, que a gente viu naquele gráfico primeiro, conforme a gente vai envelhecendo. Então, dos 14 aos 18, a gente a gente tem muito colágeno, mas a gente tem aumento dos hormônios, e isso aumenta, a gente está desregulado, né? O hormônio, ou falando de sistema hormonal. Então, a gente tem uma pele com maior sebo, maior queratose, surgimento de acne, e a gente precisa organizar o pH. Já dos 18 a 25, a gente já tem mais uma maturação dos órgãos genitais, então a gente tem um controle melhor dessa hidratação, né? Mas a gente sim, os fibroblastos estão produzindo muito colágeno e muita elastina. Depois dos 25 aos 30, a gente já tem uma pele mais madura, e daí a gente começa já a perder colágeno e elastina. Então a nossa vida de produção de colágeno ela é muito pequena, gente, se a gente for pensar, né, no nosso processo ali do tanto que a gente vive, né? Espero que a gente consiga ver cada vez mais. E aqui, ó, dos 35 aos 45, que é, para quem trabalha com rejuvenescimento, é o carro-chefe. Carro-chefe não, que eu digo, ao público que vai vir mais para você é nessa idade, a partir dos 35 anos. Porque já começa a ter perda do tônus da elasticidade, já começa a puxar um pouquinho mais a pele, já começa a aparecer os primeiros sinais de derretimento, formação de linhas, você tem a perda da homeostasia, né, do seu organismo. Dos 45 aos 60, aumenta ainda mais a perda de firmeza, tônus, hidratação, etc. E dos 60 para cima, daí fica aquela pele mais queratosada, ela é uma pele mais fina e mais dura, então também precisa de estímulo de colágeno, tá? E nós temos, então, aqui nós vamos falar, no começo eu falei sobre o ácido polilático, hidroxiapatita, policaprolactona e polidioxanona. Nós vamos falar dos dois primeiros, que o ácido polilático é o Sculptra, né? Hoje a gente tem outras como Eleva, tem outros produtos no mercado, mas a base, né, o princípio ativo é o ácido polilático. E nós temos a hidroxiapatita, que nós vamos comparar os dois para saber qual que eu vou escolher melhor para o meu paciente. A hidroxiapatita é o Radiesse, o Diamond, são hidroxiapatita, ok? E a gente também tem alguns manipulados ali do mercado. Então, os bioestimuladores nada mais são do que polímeros sintéticos. Eles são polímeros que nós colocamos. Polímero, o que é? Uma cadeia de várias moléculas iguais. Então, são poli, né? Várias formas, vários polímeros, daquela mesma fórmula junto. Então, e são sintéticos.
Por que que a gente fala que é biocompatível? Porque a gente causa uma inflamação controlada, é uma pequena inflamação que a gente causa dentro do nosso organismo para a produção do colágeno. Por isso que ele é biocompatível, tá? Eles são biologicamente inertes, não faz nada de mal para o nosso organismo, não tem, né, atividade ali, não é um vírus, por exemplo. E eles são biodegradáveis, que é o quê? Nós conseguimos digerir esse produto dentro da nossa pele para poder eliminar. E ele é metabolizado, hidrolisado e sai do nosso organismo na forma de CO2 e água, ok? Então, como é que funciona o bioestimulador, tá? Nós colocamos o bioestimulador dentro da nossa pele, o nosso corpo entende aquilo como um corpo estranho, só que ele não se apavora, porque são pequenos ativos, né, pequenos polímeros ali. Então é como eu vou explicar para vocês como eu gosto de explicar para os meus pacientes, tá? Então eu coloquei um ser estranho dentro do meu organismo. Meu organismo ele vai identificar aquilo como não é natural, eu preciso eliminar. Então, a gente manda informações para o nosso sistema imune, e faz com que a gente leve os macrófagos porque o nosso macrófago é como se fosse o lixeiro do nosso organismo. Ele digere as células ruins, os organismos ruins, para poder eliminar do nosso organismo. Então, eu tenho um corpo estranho, eu vou trazer o macrófago para poder digerir isso. Só que o macrófago chega lá e ele vê, poxa, isso aqui é muito grande, eu vou levar um tempo para digerir. Só que isso aqui é um corpo estranho, eu não posso eu não posso deixar com que esse corpo estranho saia desse lugar que eu estou aqui para poder digerir e vá para a corrente sanguínea, ou vai para outro lugar, sei lá, para poder trazer algum malefício para esse organismo. Então, o que que ele faz? Ele manda mensagem para os nossos fibroblastos irem em direção aonde tá esses polímeros, produzir colágeno e elastina para fazer uma rede e manter esse produto parado. É como se fosse um peixe numa rede, né? E o macrófago é o siri que vai lá comer esse peixinho, que é o polímero, digamos assim, bem chulamente falando, mas para que você entenda e nunca mais esqueça na sua cabeça como é que funciona uma produção de colágeno através dos polímeros de ácido polilático ou de hidroxiapatita, enfim, qualquer coisa que você colocar dentro da pele, ok? Agora voltando, agora você entendeu como é que o nosso corpo produz colágeno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do ácido polilático e da hidroxiapatita. O ácido polilático, em 2009, ele foi aprovado para fins estéticos, né? O FDA aprovou lá nos Estados Unidos, para tratamento estético com perda volumétrica. Então, eu vou trazer um estudo aqui para vocês. O ácido polilático, ele já é utilizado há muito tempo. O Sculptra é utilizado faz muito tempo. Ele tem muitos estudos, tá? E a gente pode ver aqui um estudo que é de quanto ele faz volume dentro da nossa pele. Ele era utilizado como alternativa para fazer enxerto de gordura no rosto. E ele era muito utilizado para pessoas aidéticas, porque ele foi muito testado assim. Quando a pessoa tem AIDS, ela fica com aquele rosto cadavérico, ela vai perdendo volume, vai ficando muito magro, né? E eram feitos enxertos de gordura. Porém, o enxerto de gordura não tinha uma boa aceitação, porque ele acabava saindo do lugar, enfim, não trazia um resultado muito legal. Aí eles começaram a colocar ácido polilático. E o ácido polilático, o Sculptra, ele trazia tanto volume, tanta espessura de pele, que ele conseguia suprir a necessidade de um enxerto de gordura, por exemplo, no rosto, de tanto que ele produzia colágeno. Então, esse estudo aqui, a gente pode ver aqui na bochechinha da mulher como era antes e aqui após 3 aplicações de ácido polilático com intervalo de 30 dias. Então, se a gente olhar aqui num estudo de corte histológico, a gente vê esse tamanho aqui, essa espessura de pele, né, da derme, e aqui a gente vê um tanto de tempo depois, através de exames ultrassonográficos, com o resultado de 3 sessões de Sculptra. Praticamente dobrou o volume dessa pele, por isso que a gente tem muita aumento da espessura da pele. Aqui tá falando um pouquinho, eu peguei do Sculptra para vocês verem como é que produz o colágeno, tá? Aqui explica mais, se vocês quiserem printar e dar uma olhada. Então, aqui alguns exemplos de PLLA, e eu quero trazer o estudo aqui. Depois, mais pra frente, tem um estudo, tem mostrando ali a espessura, ele pode aumentar até 5 milímetros a espessura, 0,5 milímetros de espessura de pele do nosso paciente. Por isso, quando a gente vai aplicar, a gente tem que tomar muito cuidado para aplicar aonde a gente quer volumizar, porque o Sculptra ele tem um poder de volumização muito alto, não imediato.
porque a gente precisa produzir o colágeno, mas ele produz, ele tem o seu ápice de 3 a 6 meses e ele continua produzindo em menor intensidade, até 24 meses. Então, se a gente aplica, antigamente vendia-se muito assim, eu preciso, só vou ter resultado se eu fizer 3 sessões de um paciente. Meu, será mesmo que esse paciente precisa? Então, eu gosto de utilizar Sculptra para pessoas que precisam de mais densidade dérmica, para pessoas que eu quero volumizar com o estímulo de colágeno, né? Então, através dessa volumização em pontos estratégicos, eu consigo melhorar a estrutura da pele, eu consigo trazer espessura e essa espessura vai ajudar fazendo o que? Lifting. Então, eu colo a pele com o bioestimulador, eu aumento a espessura, então eu trago um pouco de efeito lift através dessa colagem e desse volume da região que eu quero colocar. Por isso que a gente aplica o Sculptra, os bioestimuladores, em regiões estratégicas. Quer ver, ó? Deixa eu aplicar aqui para vocês. Aqui é onde não pode, né? Regiões oral, em região de olhos, nariz, testa. E a gente aplica, ó, aqui também é que eu trouxe do Sculptra para vocês, mas a gente fala que é a técnica em F invertido, porque a gente trabalha toda essa região lateral do rosto, que a gente pode colar, e tudo que a gente faz aqui a gente tem efeito lifting. Então a gente trabalha a região lateral do rosto, região de mandíbula e região de malar. Porque eu volumizo isso daqui, eu melhoro o contorno, né? Eu melhoro o tônus muscular e eu não consigo trazer efeito lifting, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho aumento de 4 a 6 milímetros da espessura da derme, tá? Aumento de 151% na espessura dérmica em 12 meses. E ainda, até 24 meses, ele teve um aumento final de 196. Então, o ápice dele é no primeiro ano, entre 3 e 6 meses. Então, no primeiro ano, ele tem aumento da espessura, e até 24 meses, que é onde ele é realmente totalmente eliminado, ele produz até 200% a mais o aumento da espessura dérmica, ok? Então, gente, cuidado com a indicação de um bioestimulador se realmente a pessoa precisa. Outra dica que eu quero dar, sempre quando vocês forem aplicar bioestimulador, peçam para a pessoa sorrir. E demarquem a bochechinha mais volumizada aqui, ó. Porque se você aplicar bioestimulador até aqui, você vai volumizar essa pele até aqui. E isso vai aumentar a bochecha do seu paciente, tá? Então a gente precisa ter essa estratégia, sempre pensar na região mais lateral, nesse F invertido. Se a gente não tiver estratégia de aplicação, a gente acaba tendo esse pillow face. O que é isso? E se eu aplico no rosto inteiro, eu vou aumentar a estrutura, a espessura dérmica do rosto inteiro, eu vou inflar esse rosto inteiro. Né? Claro que aqui também tem tem preenchedor, mas aqui muito do bioestimulador é assim, inflaço, esse rosto mais inflado é de aplicação de bioestimulador. Então aqui, por exemplo, aqui o exemplo de aplicação, né? Se eu tenho um rosto cadavérico, essa minha paciente, ela tinha muito fina, era muito cadavérico. Deixa eu ver aqui, ó. Dá para vocês verem que ela tinha muito aprofundado. Então eu fiz o quê? Aplicação no rosto inteiro, porque eu queria aumentar realmente a espessura dérmica dessa paciente, tá? Já se eu tenho uma pessoa que já tem uma estrutura melhor, eu vou trabalhar um pouco, eu vou trabalhar mais aonde eu quero volumização. Eu sei que vocês vão me perguntar, Dani, mas essas regiões aqui, você aplica bioestimulador? Eu ouvi dizer que não pode aplicar. Gente, se eu quero trabalhar para essas ruguinhas de acordeão, eu posso, mas eu não vou aplicar a mesma quantidade que eu vou aplicar nessa parte posterior do rosto. Aqui eu aplico só um pouquinho, só que eu falo só um cheirinho, só para manter essa pele mais firme, porque, por exemplo, alguns pacientes têm a tendência a ter essas linhas. Então eu posso aplicar desde que seja um pouco para não pesar esse rosto e não me dar jol. Então eu gosto sempre de falar para meus pacientes que a gente precisa ter. Eu não gosto de ensinar receita de bolo, eu gosto de ensinar a pensar. Tá? Aqui algumas aplicações do pescoço, colo, bumbum também a gente pode aplicar, ok? Aqui tem associações, eu trouxe aqui um exemplo da PHD, que é associações de bioestimulador com potencializador de tonificação muscular, que isso fica muito legal para o bumbum, tá? Aplicações em braço, em coxa, então eu posso aplicar bioestimulador em qualquer lugar. O ideal é a gente entrar numa banheira, né? Se desse para entrar numa banheira e fazer osmose para absorver esse bioestimulador, mas não dá, gente. Aqui algumas marcações para abdômen, tudo vai depender aonde está a flacidez, aonde é que eu quero tratar. Então, cuidado também que ele aumente a espessura da pele, quantos bioestimuladores eu vou fazer, se eu não quero ter barriguinha. Então, muito cuidado com isso, ok? Aqui vamos passar um pouquinho sobre as intercorrências, tá? E vamos entrar um pouquinho sobre a hidroxiapatita. Então, a hidroxiapatita, aqui, né, massagear para não ter nódulo, aqui um paciente com nódulo, ó, que não foi massageado. A hidroxiapatita de cálcio, então é a Radiesse, Renova Diamond, a gente tem a Victa, Next, PHD, Bimetil, algumas marcas que produzem Radiesse.
Qual que é a minha escolha, então? Se eu tenho um paciente mais novo que quer manter a espessura da derme, eu quero gerenciar o envelhecimento desse paciente, eu vou aplicar uma hidroxiapatita, porque não necessariamente ela vai precisar de muita estrutura. Agora, se eu vejo a pele dela tá mais afinada, eu puxo e a pele é muito elástica, ou ela é muito magra, eu quero trazer um pouco de volume com um bioestimulador. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, entendeu? Se eu quero mais produção de colágeno, se eu quero volumizar algumas partes, se é uma pele muito elástica, se é uma pele que já tá fina, eu vou pro Sculptra, pro ácido polililático, independente a idade da pessoa, entende? Eu não quero que vocês fiquem pensando, a partir de tantos anos eu tenho que fazer Sculptra. Não, não é isso. Eu preciso pensar, eu preciso fazer análise, né? Eu preciso sentir essa pele. Agora, se é uma pessoa mais nova, eu quero só manter essa pele, cuidar do envelhecimento. Tem vezes, tem pacientes minhas que eu não indico nem fazer bioestimulador todos os anos, a gente reveza. Um ano bioestimulador, outro ano ultrassom microfocado, só para dar aquela coladinha. Então, vai depender do paciente de vocês. Façam essa crítica, façam essa análise pessoal do paciente de vocês. Eu, por exemplo, eu sei que o Sculptra, ele é o muito melhor, né, de produção de colágeno. Ele produz muito mais colágeno, mas eu vou aplicar Sculptra em mim? Não, eu não tenho Sculptra, eu tenho Radiesse, já fiz 2 vezes a aplicação de Radiesse. Justamente porque, ó, eu tenho espessura, eu não quero só puxar. Eu fiz faz 3 semanas, vai fazer um mês, ó. O Radiesse, fiz o ultrassom e no mesmo dia eu fiz o Radiesse, porque o ultrassom eu faço todos os meses, porque ele não aumenta a espessura, ele só mantém o rosto colado. E o Radiesse, eu fiz, esse é o segundo ano que eu faço, e eu fiz em 2023 só o meu primeiro Radiesse. Para vocês verem como eu preciso ser crítica, não posso ir colocando um monte de coisa no meu paciente, porque eu vou aumentar essa espessura, eu vou pesar, eu vou fazer jaw, então eu preciso analisar. E eu morro de medo de trazer resultados que não sejam naturais, né? Então, aqui, ó. Ultrassom eu posso fazer todos os dias. Agora, gente, eu não consigo nem puxar. Ó. Fiz um ultrassom e o bioestimulador no mesmo dia, tá? Então, isso vocês podem fazer sim. Aqui também falando da hidroxiapatita, né? São polímeros diferentes, né? O hidroxiapatita é um, ácido polilático é outro, porém, ambos são polímeros biocompatíveis. O hidroxiapatita, ela é esférica, é a bolinha, e o ácido polilático, ele tem uma forma irregular, tá? A duração do Sculptra, então, é 24, 25 meses, do ácido polilático aqui é de 12 a 18 meses da hidroxiapatita, ok? Aqui, hidroxiapatita gosto de aplicar na mão também, é uma pele mais fininha, pouco produto para eu trazer resultado. Aqui alguma coisa de diluição, se vocês quiserem printar. Locais de aplicação, então rosto também. Bioestimulador eu posso aplicar em qualquer lugar, tá? E a gente também, a hidroxiapatita, ela vem, no Radiesse, ela vem uma seringa pré-carregada com os polímeros, né, de hidroxiapatita, num gel de carboximetilcelulose. Nós podemos utilizar isso de forma sem diluir ou diluída. Como bioestimulador, a gente acaba diluindo para fazer a aplicação, mas eu também posso aplicar de uma forma não diluída, onde eu quero concentrar mais estímulo de colágeno e eu consigo volumizar imediatamente por causa desse gel de carboximetilcelulose. Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma mandíbula com Radiesse e eu desenhar ela, já vai sair com o volume da hidroximetilcelulose. Meu Deus, metilcelulose, né? O gel de hidroximetilcelulose, acho que é isso. Meu Deus, me deu branco do nome aqui. Mas vocês entenderam, ele vai sair com esse gel, vai ter já o volume, mas não é o efeito do bioestimulador, é o efeito do volume daquele gel de carboximetilcelulose, agora sim, carboximetilcelulose, tá? Com o tempo, vai diminuindo esse volume da carboximetilcelulose, porque a gente vai eliminando, ao mesmo tempo que eu vou produzindo colágeno. Então, eu vou substituindo o volume da carboximetilcelulose pelo colágeno. Isso que a gente utiliza muito no Elancê, porque o Elancê a gente não dilui, tá? E aqui mais um tipo de hidroxiapatita, que no caso é o Harmonicá. O Harmonicá, ele é hidroxiapatita, 50% de hidroxiapatita e 50% gel de ácido hialurônico. Então, a gente tem a mesma coisa do Radiesse, só que a gente tem um volume de ácido hialurônico que ele demora mais para sair do que o gel de carboximetilcelulose. E ele tem um poder maior de estímulo de colágeno, porque ele tem 50% de hidroxiapatita também. Teve um boom aí do Harmonicá. Hoje eu não vejo tanta gente utilizando. Nunca utilizei o Harmonicá porque eu prefiro utilizar o Elancê. Porque o Elancê, que é policaprolactona, a gente não vai falar dele hoje, mas só para vocês saberem, ele tem o poder de produção de colágeno maior que todos os bioestimuladores.
Então, eu gosto muito do Elancê, tá? Hoje a gente vai falar só sobre esses dois. O que eu quis trazer nessa aula é que vocês pensassem um pouco quando que eu uso um ou quando que eu uso outro, porque é a maior dúvida que eu vejo aqui das minhas alunas, né? Quando a gente vai fazer aula ali dentro do instituto. E eu gosto de ensinar vocês a pensarem, a analisarem qual que é a melhor estratégia para o paciente de vocês. Então, vou deixar aqui a aula. Aqui embaixo também tem a descrição, falando um pouquinho ali sobre os bioestimuladores. Também me sigam lá para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre vender os procedimentos de vocês, sobre técnica. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.